Agentes de comunicação da Arquidiocese realizam retiro em Belo Horizonte. PUC Minas lança indicador para avaliar a pobreza de crianças de 1 a 11 anos. E ainda o último jogo da Seleção Brasileira Feminina em 2019. O Horizonte Notícia já está no ar. Olá, agentes da Pastoral da Comunicação participaram neste final de semana do segundo Retiro dos Comunicadores. Momento para refletir sobre a missão de evangelização. Depois de um ano de muito trabalho, chegou a hora de avaliar os caminhos percorridos. A Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de BH se reuniu na paróquia Santo Inácio de Loyola para reforçar um de seus pilares. Nós temos 4 pilares, né? Formação, articulação, produção e espiritualidade. E hoje, justamente, é o momento de refletir mesmo para cada comunicador o que ele deixou de fazer ou o que ele pode fazer ano que vem, baseado no eixo espiritualidade. O evangelho propagado por Papa Francisco é aquele que rompe as paredes da igreja e que vai até onde está o povo. A comunicação tem esse poder. A comunicação ela não começa na igreja. A comunicação de Deus ela começa desde o seu processo de revelação. Esse amor de Deus revelado na história da humanidade. Então, o que nós fazemos hoje é apenas uma continuação enquanto instrumentos dele, né, para fazer acontecer a sua palavra a todos os povos, a todas as gentes. Mas a tarefa não é fácil. Os desafios para uma comunicação efetiva são grandes. Se contornados, os resultados são maiores ainda. Você não vai fazer só um bailinho, não é nada maisinho, né? É o baile da paróquia, é o evento da paróquia, é a missa da paróquia. Então isso faz com que as pessoas também sintam orgulho, né? De olha só, eu tenho representatividade, o que eu faço não é pouquinho, é muito porque vai beneficiar muitas pessoas. Proclamar a palavra depende de uma boa comunicação por parte da igreja. Afinal, falar do evangelho é muito especial. Mais do que palavra, mais do que texto, é uma pessoa viva, é Jesus Cristo, o Verbo encarnado, né? Então, precisamos mergulhar nesse mistério da encarnação do Verbo para bem compreendermos quem a gente comunica e a quem vamos comunicar também. O Hospital Infantil João Paulo II da rede FEMIG foi credenciado como o primeiro centro de referência em doenças raras de Minas Gerais. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. O reconhecimento do Hospital Infantil João Paulo II se deu pela Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que aprova diretrizes do Sistema Único de Saúde e institui incentivos financeiros de custeio. A unidade de doenças raras da instituição teve 3 ambulatórios credenciados, que vão receber mensalmente mais de R$41 mil cada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças raras são as que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Vamos conferir as oportunidades abertas no Cine da capital. 3 vagas para atendente de lanchonete. É necessário ter 6 meses de experiência em ensino médio completo. Salário de R$ 1.090 mais 10% de comissão. Uma vaga para mecânico de motor a diesel. Pede-se 6 meses de experiência em ensino fundamental incompleto. Salário de R$ 2.000. 3 vagas para operador de telemarketing ativo. O candidato deve ter 1 mês de experiência e ter concluído o ensino médio. Salário de R$ 998. Uma vaga para office boy ou office girl. É exigido ensino fundamental completo e não precisa ter experiência no cargo. O salário é de R$ 1.212,20. O Cine funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Informações no site da Prefeitura ou no aplicativo Cine Fácil. E chegou a hora da gente falar de esporte com Paulo Azeredo. Paulo, a Seleção Brasileira fez seu último jogo com Pia Sanhag no ano. Como é que foi esse confronto com o México? Tudo bom, André? Um abraço para você, um abraço para o nosso telespectador. Foi bom, né? Mais uma vez, né? Foram 2 amistosos, uma série de 2 amistosos, né? E o Brasil venceu por 4-0. Esse foi na Fonte Luminosa, em Araraquara. O outro havia sido em São Paulo, lá na Arena Corinthians. E vamos ver, então, os gols do Brasil? Primeiro gol do Brasil, da Cristiane, né? Centroavante que já vem há algum tempo
fazendo gols com a camisa do Brasil. Depois um golaço da Debinha de falta. A goleira até que foi na bola, mas não chegou. Cristiane de novo anotou dela. E a Vitória Albuquerque, a Vicky Albuquerque, decretou números finais de biquinho, né? Alá Romário fez lá o 4-0 Brasil. O Brasil vem com a Pia Sanraj muito bem, né, André? Vem numa série invicta com a seleção brasileira. Começo muito bom de uma treinadora estrangeira que veio com todo aquele intuito de mudar o futebol feminino no Brasil e nesse começo tá bom, tá caminhando bem. Houve evolução com relação ao Vadão? Ah, sim, acho que sim. Mudou, renovou também a seleção, são 6 vitórias, 2 empates em 8 jogos. É claro que são amistosos ainda, a gente tem que ver em torneios oficiais, mas tenho gostado da renovação que ela tem promovido na seleção. E o Atlético, falar um pouquinho do nosso futebol local, o Atlético já tem um treinador aí para 2020? Não tem, né, André? Aliás, está atrasado, né? O Atlético já deveria ter, até pelo planejamento deve ser feito. E isso foi bem falado pelo presidente antes do campeonato terminar. Mas então o Galo não tem esse treinador. Alguns nomes são ventilados. Hoje, os nomes mais ventilados, um é um sonho, na verdade, que é o Sampaoli. O Atlético teria investidores para ajudar, mas não deu. E o outro nome do treinador do Atlético, nesse momento, seria o Miguel Ángel, que é um espanhol. Vamos ver então quem vai chegar a comandar o Atlético. Muito obrigado, Paulo. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez críticas ao resultado da COP25. Salles declarou que o evento não atendeu os objetivos do Brasil. Diretamente de Madrid, Salles afirmou que a COP25 não deu em nada e acusou países ricos de não abrirem mão de seus mercados de créditos de carbono. Infelizmente, apesar de todos os esforços do Brasil para ajudar na consecução do Acordo de Paris, aqui na regulamentação do artigo 6º, não foi possível encontrar um texto que fosse de comum acordo. Durante a conferência, Salles defendeu novamente a necessidade de contar com o apoio financeiro internacional para proteger a maior floresta tropical do mundo. A negociação gira em torno ao artigo 6 do Acordo de Paris, que deveria garantir que países ricos cumpram a promessa de transferir 100 bilhões de dólares anuais aos países em desenvolvimento. O Brasil e outros países que poderiam fornecer créditos de carbono em razão das suas florestas e boas práticas ambientais saíram perdendo. Ainda assim, o Brasil segue firme no seu trabalho de atrair recursos para o Brasil e para os brasileiros. A quantia ajudaria que nações atinjam as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e se adaptem aos efeitos da mudança climática. A PUC Minas e o Child Fund lançaram no campus Coração Eucarístico o NIS, Núcleo de Inteligência Social. Durante o evento foi apresentado o IPM, Índice de Pobreza Multidimensional. O indicador, que serve para mensurar a pobreza além da renda, concluiu que Maranhão, Piauí e Paraíba são os estados brasileiros que mais necessitam de ações humanitárias de combate à pobreza. O Núcleo de Inteligência Social criou o Índice de Pobreza Multidimensional, que avalia a pobreza a partir da privação de necessidades essenciais ao desenvolvimento e qualidade de vida. É um índice que procura identificar locais que precisam de uma inserção social mais urgente, mais emergente, tendo em vista o contexto do nosso país, né? Que nós sabemos que temos muitas regiões muito pobres. Os estados do Maranhão, Piauí e Paraíba foram escolhidos para a realização do primeiro estudo. Esses estados, já comprovadamente, em 5.565 municípios, são os estados hoje identificados, validados pelo nosso NIS como estados de extrema pobreza. Nos 3 estados, foi constatada a existência de mais de 570 mil crianças em situação de vulnerabilidade. O levantamento foi feito a partir de dados do IBGE, com base em uma metodologia internacional. 13 indicadores foram trabalhados, divididos em 4 dimensões. A gente consegue identificar pelo IPM qual é essa dimensão ou quais são as dimensões em que essa vulnerabilidade é maior. Então ela pode ser na educação ou ela pode ser na saúde e aí então agora pode-se direcionar mais esse investimento social. A partir dos dados coletados, a proposta é de uma intervenção social nos locais de maior vulnerabilidade. Nós temos 3 papéis muito importantes para o NIS: a identificação, a evidência, o monitoramento durante a intervenção social e a avaliação de impacto.
O Horizonte Notícia de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta e outras edições pelo nosso site, tvhorizonte.com.br. A gente se vê amanhã às 8h45 da manhã. Até lá!